Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos alegres nesta noite pelo dia a qual o Senhor nos proporcionou neste dia, um dia abençoado, um dia que com certeza o Senhor preparou para derramar sobre nós as suas mais ricas bênçãos. Eu convido para os amados irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo de número 2. Estaremos lendo essa passagem e aprendendo um pouco com Daniel, com as suas atitudes que Daniel tomou nessa passagem, que nos traz ferramentas para que possamos saber agir no momento, no tempo da adversidade, nos dias difíceis, porque todos nós passamos por adversidades, todos nós temos as nossas guerras, e o Senhor nos dá ferramenta. Além de nos dar ferramenta, Ele está conosco, levando o nosso fardo pesado. Por isso que é muito bom servir a Ele, por isso que é muito bom ser cristão, por isso que é muito bom entregar a nossa vida para Ele, porque Ele cuida de nós. Nós temos um consolador. Muitas pessoas, como eu vi nessa minha caminhada de cristão, já faz um bom tempinho, desde os meus 14 anos, e eu via muitas pessoas dizendo: nossa, como é difícil ser crente, que difícil é você ser apenas um religioso. Mas quando você entrega a sua vida ao Senhor e vive a plenitude do Evangelho, é a melhor coisa do mundo. Não tem como viver sem o Espírito Santo, sem o amor de Deus. O livro do capítulo Daniel capítulo 2, eu quero ler apenas o versículo 16 e o 17, que nos diz assim: E Daniel entrou e pediu ao rei que ele desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber ao caso a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros. Essa passagem no livro de Daniel, no capítulo 2, vai nos trazer uma história real, que nos traz um grande aprendizado sobre atitudes que Daniel tomou nesse momento, que nos traz para os nossos dias algumas atitudes que devemos fazer para sobressair e viver aquilo que Deus tem para nós, quando estivermos passando por algum momento de adversidade. Se nós formos ler todo esse capítulo, nós vamos ver que o rei Nabucodonosor teve um sonho. E como o rei, no seu reinado, ele tinha os seus conselheiros, magos, aqueles que tinham ali a autoridade para interpretar, para trazer ali à luz algumas respostas que o rei precisava. Então o Nabucodonosor, o rei, chama os seus magos, chama ali os seus intérpretes, aqueles conselheiros do seu reinado, e disse: olha, eu tive um sonho. Então eles disseram: rei, conte para nós o seu sonho, que nós vamos interpretar para o Senhor o seu sonho. Viva o meu rei, nós vamos interpretar. O rei falou: não, se eu falar para vocês qual é o sonho, fica fácil. Eu quero que vocês falem para mim qual o sonho que eu sonhei e qual que é o significado desse sonho. Aí os magos disseram: não, isso é impossível, mas nem qualquer homem dessa terra é impossível trazer a resposta para isso. Não há homem nessa terra que consiga fazer isso, somente os deuses. E o rei começou a ficar irado. Tudo está no capítulo 2. Se nós lemos o capítulo 2, vai falar tudo isso que eu estou resumindo. E o rei então ficou irado e disse: vocês não são magos, vocês não são aí intérpretes de sonhos, porque se eu falar o sonho fica fácil. Por causa disso, vocês vão morrer. Todos que são aqui magos, todos que são conselheiros do meu reinado irão morrer, porque vocês não sabem o que eu sonhei e muito menos sabem a interpretação desse sonho. Ou seja, o rei começou a dizer: vocês são aí uns falsetas, vocês são aí uns charlatões, então para mim não serve mais. E essa ordem, a qual Daniel, Azarias, Misael fazia parte desses conselheiros, dessas pessoas que davam apoio ao rei, eles estavam envolvidos no meio.
Isso chegou no ouvido de Daniel. E quando Daniel ouve essa mensagem, dizendo, olha, nós vamos todos morrer, porque o rei quer saber a resposta de um sonho, mas só que ele não fala qual é o sonho. Ele quer saber o que nós falamos para ele, o sonho e a resposta. Daniel corre, vai até ali o capitão do reinado e diz, olha, fala para o rei que eu preciso aparecer na sua presença. Então Daniel vai para ele e fala, ó meu rei, me dá um tempo, porque o Senhor irá me dar o seu sonho e o intérprete do seu sonho. E o rei então dá para ele esse tempo. Então Daniel foi para a sua casa, chamou ali os seus amigos, que eram todos judeus, disse, olha, nós precisamos resolver essa situação. E o que nós aprendemos com isso? Que no momento da adversidade, no momento em que nós olhamos para uma situação que parece que não tem saída, porque para aqueles magos, não tinha mais saída, acabou, o rei ficou louco e vai matar todos nós, não tem jeito. Não entrar em desespero. Muitas vezes, o maior problema, de uma adversidade, quando nós nos desesperamos, quando nós tomamos decisão precipitada. A palavra precipitada, ela vem de precipício. Quando muitas vezes nós tomamos uma decisão precipitada, nós estamos caminhando para um precipício muito rápido, e muitas vezes não tem volta, porque entramos em desespero. Daniel, o que ele fez? Chamou os seus amigos, foi buscar os seus amigos que tinham a mesma visão que ele tinha, e disse, olha, vamos entrar em oração. Muitas vezes, no momento da adversidade, no momento que as coisas, quando nós olhamos com os nossos olhos, não vemos uma saída, o que precisamos fazer é recorrer para as pessoas, que nós sabemos que ela vai entrar em oração conosco. Eu recorrer com pessoas que vão buscar ao Senhor, e isso Daniel fez, foi buscar ao Senhor em oração. Talvez você está passando por um problema, uma adversidade, que aos seus olhos é impossível uma solução, mas existe um Deus que eu e você servimos, Ele é o Deus do impossível, e nada nesta vida, nada humano ou espiritual, que o nosso Deus Ele não possa intervir ao nosso favor, porque Ele diz lá em Jeremias, no capítulo 3, verso 33, no versículo 3, clama a mim e responder-te-ei. No momento da adversidade, em vez de nós tomarmos uma situação de desesperar, de nos apavorar, de tomar uma atitude precipitada, que nós possamos fazer como Daniel fez. Daniel estava com a mesma pressão que os outros magos, com os outros conselheiros, mas ele foi para a sua casa, ele foi buscar ao Senhor. Talvez você, nesta noite, possa estar passando uma pressão, aos seus olhos é impossível, mas o Deus que te trouxe aqui nessa reunião, nessa noite, Ele tem para você uma saída, Ele tem para você uma solução, Ele tem para a sua vida uma resposta. Que nós precisamos é o quê? Confiar no Senhor, esperar no Senhor, e viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Outra coisa que precisamos aprender é não falar precipitadamente, não no calor do momento. Hoje, nessa semana nós estamos na célula, e nós estamos aprendendo sobre o Sermão do Monte. Não sei no Sermão do Monte ainda, pastor, está difícil. E nós falamos sobre lá o perdão, né? Que fala sobre o perdão. O Sermão do Monte lá, Jesus fala, perdoa o que te persegue, ore por eles. E o irmão disse, olha, o irmão que está com a gente lá disse, eu estou passando um problema na minha família, porque a minha irmã falou algo no calor do momento. Ela estava nervosa e falou algo que magoou a minha esposa. E isso trouxe a cunhada, que ela mais admirava, ela ouviu ela falando algo. E isso trouxe uma mágoa. Porque no momento da coisa, no calor da coisa, falou precipitadamente. E Provérbios nos ensina, no capítulo 18, no verso 13, aquele que fala antes de ouvir, se precipita e traz vergonha para a sua vida. Então a Bíblia, ela é sábia nos seus conselhos, e nós precisamos então aprender com ela,
para sermos bem-sucedidos nessa vida, para vivermos o reino de Deus aqui para nós, porque está disponível para todos aquele que nele crê. Então Daniel, o que ele fez? Ele foi orar, ele foi buscar ao Senhor. Aquilo que era angustioso, aquilo que era um momento de loucura, Daniel foi se refugiar no Senhor. Buscar orientação em Deus é que nós precisamos. Orar, buscar ao Senhor. Antes de tomar qualquer atitude, se a dúvida está batendo na sua porta, ore ao Senhor. Tire um momento. Feche a porta do seu quarto, sei lá, ou de madrugada, um momento que você consiga ficar a sós com Deus. Ou pegue seu carro, saia andando sozinho e conversando com Deus. Um momento que só você e Deus. Com certeza o Espírito Santo de Deus vai quebrar essa dúvida e te trazer ali uma orientação dos céus para uma situação de adversidade. Porque o Senhor, Ele é fiel nas suas palavras. O sábio Salomão nos ensina que precisamos sempre refletir, buscar do Senhor a sua direção. No nervosismo, no momento da adversidade, é impossível tomarmos uma atitude. Daniel nos ensina que buscar ao Senhor é o melhor caminho. E nessa passagem, nós vimos que aquilo que era a maior diversidade, talvez ali para o reinado, para aqueles magos, para Daniel vai se tornar a melhor bênção para a sua vida, porque através disso ele recebe honras do rei. E muitas vezes, aquilo que para nós é uma adversidade, aquilo para nós que é um tombo, muitas vezes serve para que nós possamos viver o melhor plano, o melhor projeto que Deus tem para as nossas vidas. O pastor estava falando sobre Saulo, sobre Paulo. A melhor coisa que aconteceu com Paulo quando ele caiu do cavalo. E muitas vezes, a melhor coisa que pode acontecer em nossa vida é quando nós caímos do cavalo. Quando nós vivemos uma invertida, quando nós vivemos um tropeço, aquilo pode te levar a você a voar voos mais altos, pode você viver aquilo que Deus tem para a sua vida, depende como nós nos posicionamos a uma adversidade. Paulo caiu do cavalo literalmente, mas aquilo mudou a história da sua vida. E muitas vezes, toda a história tem dois lados. Talvez você está olhando com um olhar de desespero essa situação. Talvez você esteja olhando com um olhar de angústia, dizendo: o Senhor esqueceu de mim. Não, é o Senhor querendo te ensinar, é o Senhor te forjando, é o Senhor te colocando pressão, para que você possa viver, te preparando para voos maiores, para algo maior, para aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, para aquilo que Ele tem para fazer na vida das pessoas, através disso que você está passando. Aleluia. E Daniel foi orar. Em uma madrugada, Daniel orando, o Senhor revela para ele o sonho do rei Nabucodonosor. E revela também a interpretação daquele sonho. Se nós vamos caminhar sobre essa passagem, nós vamos ver então que o rei ele sonha com uma estátua. Uma estátua que a sua cabeça era feita com ouro, o seu peito com metal, e assim ia descendo, e os pés eram feitos com ferro e barro, dizendo que sobre os reinados que iriam vir, e aquilo trouxe admiração para o rei. Os outros magos, que não serviam o Deus vivo, achava que era impossível um humano revelar um sonho que não foi dito. Porque o que aconteceria? O que acontecia? O Nabucodonosor ele falava o sonho e eles falavam a interpretação. O Nabucodonosor falou: não, está muito fácil, eu vou ver se vocês são bons mesmo. Deixa eu ver se vocês são bons. Fala para mim o sonho que eu sonhei. Me dê a resposta desse sonho. Os caldeus, os magos, diziam: não, isso é impossível, é só os deuses para fazer isso. Mas eu e você servimos um Deus que Ele é revelador. Um Deus que move no mundo espiritual. Um Deus que move no mundo material. Um Deus que tem a resposta para tudo e para todos.
Aleluia. Meu amado irmão, minha amada irmã que está aqui nessa noite, nós somos privilegiados. Assim como Daniel, ele era privilegiado. Assim como Daniel tomou as atitudes certas no momento certo, e ele viveu o melhor de Deus para aquele momento, ao ponto de ele receber honraria, ao ponto de ele receber posições de destaque no reinado do rei Nabucodonosor, porque ele já vivia no reinado de Dário um grande destaque. Agora no reinado de Nabucodonosor ele tem um outro destaque, porque ele era um estrangeiro, um escravo que se tornou governador, como aconteceu com José, porque ele se tornou ali, dominava as províncias da Babilônia, porque o Senhor estava com ele, o Espírito Santo estava com ele, e com você não é diferente, comigo não é diferente. O Espírito Santo, através do Calvário, através do sangue de Cristo derramado, a qual nós vamos participar nessa noite, nos trouxe uma ligação com o Senhor novamente, e o Espírito Santo está no meio de nós. Então você não está sozinho nessa adversidade. Talvez você pode dizer: e agora, o que eu faço? Busque ao Senhor, procure ajuda, pede oração, em vez de murmurar, em vez de dizer: é o fim, acabou, Deus se esqueceu de mim, ó céus, ó terra, eu nasci para sofrer, eu sou o que é, pastor? O verme do carrapato, o verme do carrapato. Não, você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo, Deus te chamou para um projeto, você nasceu para vencer. Você nasceu para fazer a diferença nessa terra, nesse momento, na sua vida. Você é aquele que o Senhor te chamou para trazer a resposta para a tua casa, para a tua família. Você foi chamado para ser aquele que veio trazer a solução para uma adversidade, através de você o Espírito Santo, através da sua vida o Espírito Santo traz cura, traz livramento, traz solução, porque existe um ungido de Deus, existe um que tem o Espírito Santo de Deus no meio, e por causa de você, a crise não vai chegar na sua casa, por causa de você, situações adversas vai acontecer, a morte não chega, porque tem um que tem o Espírito Santo de Deus. O rei poderia dizer assim: então, já que os conselheiros lá não resolveram o meu problema, morre todos, apenas Daniel vai viver. Mas não, por causa de Daniel, todos aqueles que adoravam os outros deuses, todos aqueles que se diziam magos, todos aqueles que diziam ser intérpretes de sonho, receberam a bênção, por causa de tinha um que estava no meio, tinha um que tinha o Espírito Santo de Deus. Então você não é qualquer um. Eu costumo dizer que nós temos o maior privilégio, o cristão não é qualquer um. Você não é apenas mais um no meio lá do seu trabalho, não, você é o que faz a diferença naquele trabalho. Você não é o mais um na sua frente, não, você é o que traz a solução muitas vezes para os problemas que estão acontecendo lá, porque tem o Espírito Santo de Deus que foi derramado, e Ele está no meio de nós, no meio da sua igreja. Ser cristão e ter o reino de Deus na sua vida é isso, é não se precipitar no meio da adversidade, é ter confiar no Senhor em qualquer momento, e aí parar e analisar o que o Senhor quer me ensinar através disso, que o Senhor está me ensinando através dessa perca. O cristão nunca perde, ou você aprende ou você é abençoado. Se você achar que um problema, aconteceu isso na minha vida, não, meu irmão, é Deus te ensinando para algo melhor. Levante, sacode a poeira e dá a volta por cima, quando diz um samba aí fora, porque o Senhor tem coisas maiores para a sua vida, e nós temos o Espírito excelente do Senhor. Assim como Daniel, ele nos dá esse conselho, que eu e você possamos, no momento da adversidade, não se abalar. É difícil? Claro que é, a carne, né, humano. Quando o desespero vem, o problema vem, é complicado, mas tem a palavra de Deus que nos consola, que é o nosso guia. Difícil é viver sem Jesus.
Difícil é você viver em uma situação que a solução que encontra é a droga. A solução que se encontra é um remédio para dormir. Ah, eu quero dormir e nunca mais acordar. Mas o cristão, ele tem um consolador. Daniel, ele poderia dizer, opa, já que o rei vai matar todo mundo, eu vou fugir daqui. Não, ele foi até o rei. Não, me dá um tempo. Espera aí, não é assim também, né? O senhor quer demais, né? Espera aí. Me dá um tempo, o Senhor, o meu Deus, vai te dar a resposta. Então, muitas vezes nós erramos, nós quebramos a cabeça porque tomamos situações, decisões com cabeça quente, na precipitação. Ímos para um precipício e muitas vezes aquele precipício, aí sim fica difícil sair. Mas o Senhor, Ele tem a resposta para nós. Que eu e você possamos sair aqui nessa noite e dizer, Senhor, me ensina a confiar em Ti de verdade. Me ensina, Senhor, a ser um verdadeiro cristão, Senhor. Me ensina, Senhor, a viver o que a Tua palavra tem para mim. Se você olhar todos os grandes homens na Bíblia que tinham um espírito excelente como Daniel, Davi que tinha o segundo coração de Deus, aleluia, todos tinham suas adversidades, mas a diferença era que no momento da adversidade, eles buscavam ao Senhor e o Senhor te dava o socorro. No momento da adversidade, como o próprio Davi nos ensina que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Desanimar, desistir, parar, nunca será a solução. Eu tenho aprendido muito nesses últimos 2 anos. Eu sou um outro cristão. Deus tem me ensinado, tem me moldado. Se pessoas que me conhecem mais tempo, talvez pode estar notando a diferença. Alguns momentos da minha vida que eu passei nesses 2 anos. Para quem pode, o homem natural pode ver isso como perda. Ele perdeu. Faleceu alguém, um ente querido, perdeu o negócio. Tudo isso tem sido um ensinamento. Deus tem me moldado como um cristão. Minha esposa passou por vários problemas de doença, e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Problema financeiro, adversidade, saúde. Mas nós, como casal, crescemos muito com isso, porque o Senhor tem nos ensinado a crescer. Tem nos ensinado que tudo isso há um propósito para coisas maiores, que o Senhor já tem preparado para nós. E a mudança não é externa, a mudança é interna, porque o Evangelho é isso, é uma mudança, uma transformação interna que ela reflete externamente. E muitas vezes a perda externa não quer dizer nada, meus irmãos. O que vale é como você está internamente, o que vale é como você está com o Senhor, a intimidade que isso tem trazido você com o Espírito Santo. Isso que faz a diferença. Quando Paulo cai do cavalo, muitos diziam, agora acabou aquele perseguidor, Deus está vingando. Mas se fosse os crentes de hoje, aí viu, mexeu com Deus, mexeu com o servo de Deus, aí olha o que Deus faz, fica cego. Não, era Deus moldando Paulo para algo maior. Se Deus podia matar Paulo ali, claro que podia, mas Deus tinha um propósito para Paulo. E essa diversidade, assim como aconteceu com Daniel, com Paulo e outros grandes exemplos da Bíblia, é para Deus moldando, para alcançar vidas, para a transformação, e para muitas vezes muitas vezes eu, para que nós possamos ter uma intimidade maior com o Espírito Santo de Deus, porque Ele está em nosso meio. Nós vemos os sinais acontecendo, nós vemos aí o mundo vivendo de mal para pior, mas a igreja do Senhor, ela caminha em bênção em bênção, em glória, e esperando a sua volta a qualquer momento, porque Ele voltará com poder e grande glória. Ficamos com essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Que eu e você possamos entender que no momento da adversidade, buscar o Senhor, confiar no Senhor, é a melhor solução para que possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Deus abençoe.